E agora a gente conversa com uma das figuras mais conhecidas aqui da cidade pelo seu exemplo de superação, uma batalha que foi vencida. Vamos conversar hoje com José Fernando Vieira da Silva. Falando assim, né? Pouca gente conhece. Mas se eu falar Zé Rosa, a galera de Casabranca com certeza vai conhecer, né? Zé, obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar da sua luta, para falar da sua vida. Você que é um exemplo para todos nós. Você tá bem, Zé? Fala, Wesley, boa tarde a todos os ouvintes. Estou bem, graças a Deus. E antes de começar a falar, eu preciso explicar o que é esse mecanismo aqui, né? Muitas pessoas têm dúvida. Para sair a voz, eu tenho que fechar para que passe o ar pelas cordas vocais e emita o som. Muitas pessoas falam, mas que negócio doido que é esse? E por aqui também eu respiro. Então, eu gosto de explicar, né? Gosto que as pessoas perguntem, e aí já fica esclarecido que negócio doido com esse aqui. Boa. O Zé Rosa tem 37 anos, morador aqui da nossa querida Casa Branca e muita gente ficou sabendo dele, né? Conheceu o Zé através da sua luta contra uma grave doença. O que aconteceu contigo? O que você passou, Zé? Em 2009, 2010, eu comecei a ter pequenos picos de falta de ar. Eu que sempre fui do esporte, eu joguei basquete. Eu amo o esporte em si, o basquete é o meu preferido. Mas já fiz natação, já fiz MMA, jiu-jitsu, academia, tudo. Eu amo o esporte. Só que eu comecei a sentir falta de ar de 2009 para cá. Fui até um médicos, tudo, falaram que poderia ser alguma alergia, algo assim. Medicava, né? Porque então é uma doença raríssima que estava se iniciando. Em 2013, eu mudei para a cidade de Rio Claro, né? A minha irmã já estava lá e eu mudei a trabalho, né? Fui trabalhar no shopping de lá, que foi meu último emprego, né? Antes do afastamento definitivo. E trabalhando como segurança, requer muito do fôlego, né? E eu percebi que eu estava cada vez mais cansado, não estava aguentando andar, ficava ofegante. Foi quando eu procurei um cardiologista, pensei que poderia ser algo cardíaco. Ele falou, não, teu coração está em ordem. E aí foi indo, Wesley. No final de 2014, o meu ouvido, ele entupiu. Não conseguia limpar de jeito nenhum. Então eu fui até um otorrino. Lá em Rio Claro eu tinha o plano, né, da Unimed. Fui até esse otorrino. Quando ele ouviu a minha respiração, ele falou, tem alguma coisa errada aí. E eu falei, não, é porque chegaram a falar que era por causa do capacete, por causa de esporte, isso e aquilo, né? Ele falou, não, a respiração tem alguma coisa estranha. Por intermédio de Deus, na mesma semana, ele foi para uma conferência no Rio de Janeiro. E lá foi apresentado um caso semelhante ao meu, né? Com a respiração, e esse detalhe no nariz não é um trauma de soco, como eu pensava. É a doença que atinge as cartilagens. E ele olhou o meu ouvido, que eu também pensava que era trauma, e ele falou, não é, o trauma não é assim que acontece, né? Ele voltou dessa conferência, foi apresentado um caso igual ao meu, chegando aqui, ele já ligou na minha casa lá em Rio Claro e mandou eu voltar urgente para o consultório dele. Fui com a minha irmã, ele fez um exame laringoscopia e ele viu que a minha traqueia estava fechando, né? E fui diagnosticado com essa doença que eu vou dizer agora, chama policondrite reincidivante ou recorrente. Ela é uma doença raríssima e para você ver como eu sou sorteado, quando ela se manifesta, a tendência é se manifestar em mulher. E daí o que ele fez? O meu tratamento tinha que ser multidisciplinar. Equipe da torácica, reumatologista, otorrino, né? E fui encaminhado então para a Unicamp, fui com esse diagnóstico dele, e na Unicamp eles aceitaram esse diagnóstico e disseram, realmente é isso que está acontecendo, até parabenizaram esse otorrino, sou muito grato a ele, porque ele se interessou
pelo que estava acontecendo comigo, né? E aí eu fui para a Unicamp, onde estou até hoje fazendo tratamento, e começou com medicamentos, né? Corticoide, tudo isso. E em junho de 2015 eu já não tinha mais condição de trabalhar. O que aconteceu comigo mais grave foi em 2018, já afastado. Eu fui fazer um procedimento, né, na Unicamp, chama dilatação traqueal. Sim. Já que minha traqueia estava funilando, os reumatos junto com a cirurgia torácica chegaram a uma conclusão: vamos fazer uma dilatação na traqueia dele. Seria um prótese interno que dilata ela. Desculpa te interromper, mas só para a gente entender. Então, no caso, dentro aqui do seu pescoço, né, a sua traqueia, ela estava diminuindo, estava ficando pequena. Você ia sufocar. Isso, e devido a eu sempre gostar de esporte, fazer caminhada, conforme ela foi fechando, meu corpo foi se adaptando a isso. Então eu achava que era normal, né? A saturação estava baixíssima, porém não estava tendo problemas ainda. Eu tinha um risco de ela fechar 100% dormindo aqui até chegar no PPA, não dava tempo. E foi isso que aconteceu, por mais uma vez intermédio de Deus, ponho ele acima de tudo. Na mesa cirúrgica, quando foram colocar a prótese, eles colocavam, a prótese pulava para fora, não entrava. E nisso eu já estava sedado. Foi quando a minha traqueia fechou 100% na mesa cirúrgica. A minha sorte, fechou na mão dos médicos eu estava. Aí fizeram rapidinho uma traqueostomia de urgência, né? Não deu certo o procedimento, teve que fazer a traque. Mesmo assim, no outro dia, eu ia ficar um dia em observação, não deu certo o procedimento, e ia voltar para casa com a traque. Porém, na noite seguinte, o que aconteceu? A parte de baixo também fechou. Aí teve que tirar a traque e colocar um caninho. A única coisa que passava era um caninho de uma criança de 2 anos. Então foi o que colocaram, né, para mim respirar, e fiquei em coma durante aí uns 27 dias, né? Somente por esse caninho de... Os 5 primeiros dias foi esse caninho de uma criança de 2 anos. Mas o coma, né, foi induzido, foi proposital mesmo. Foi induzido, porque o médico tinha dado o diagnóstico de morte para mim. Eu falava, ele não vai sobreviver na segunda e na terceira noite, né? E o coma era para não sofrer, né? Sem ar, essas coisas, vai dando falência múltipla, né, dos órgãos, a pessoa vai, né? Vai indo. A minha família foi chamada lá para despedir, né? Na segunda e na terceira noite. Os médicos falaram, eles têm que ser realistas, né? Ó, o caso é muito sério e a gente acha que ele não passa dessa noite ou amanhã, e foi isso. Como é que você está aqui, Zé? Bom, aí começa a entrar mais Deus ainda, né? O médico disse, né? Minha família lá do lado da minha cama. Eu não sei explicar isso, mas eu ouvi tudo que eles falaram para mim, né? Você imagina uma mãe escutar um médico falando, pode despedir dele, ele está ouvindo, né? E não sei, milagrosamente eu senti o beijo da minha mãe e ouvi tudo que minhas irmãs me disseram. Você escutou? Ouvi tudo que elas me disseram, tudo. E o médico disse para minha mãe, ó, a gente vai tentar uma última droga aqui para ela abrir um pouco. Se a gente conseguir abrir um pouco a parte de baixo, a gente coloca uma tráqueo maior que pode ventilar mais o pulmão dele pela máquina e a gente consegue segurar ele. Quando eles colocaram essa droga na minha veia, ela poderia até o máximo, acho que 30% mais ou menos, que ela abriria. Ela abriu 80%, acima daquilo que eles estavam prevendo. Colocaram uma tráqueo melhor do que eles queriam colocar para me manter vivo. Aí me ligaram na máquina e milagrosamente eu fui voltando, né? Acordei depois de 20 e poucos dias, mas eu ouvi, Wesley, de médicos renomados da Unicamp dizer para mim, eu não acredito que você está vivo. Eu dei diagnóstico de morte, você ia morrer.
enfermeiras que saíram de férias falavam, eu achava que eu ia voltar e você não ia estar mais aqui. Então, o que a gente fala, né? Milagre. Foi a intercessão. Milagre, a oração de todos da cidade, da região, Foi uma corrente muito grande, independente hein, da Zé? região. Uma corrente Foi, grande, né? foi. E isso, você pode ter certeza que esse foi o fator principal de eu estar aqui hoje falando com você. Foi em 2018 isso. Março de 2018 e fiquei internado até 30 de maio. Foram 27 dias em coma, 55 na UTI e 65 ao todo de internação. Ô Zé, e como é que chama sua mãe, seu pai? A minha mãe se chama Cleusa Vieira da Silva, o meu pai se chama José da Silva, porém tem apelido de Zé Rosa também. A minha irmã se chama Rita de Cássia Vieira da Silva, minha irmã mais velha chama Fernanda Vieira da Silva, tenho minha sobrinha que está hoje aqui em casa, se chama Manuela da Silva Fagiani, tenho meu cunhado também, Mário Marques. Então né? O pessoal conhece todo mundo. De Casabranca Tu conhece a conhece, família Zé Rosa. Conhece a minha família, também agora tem minha namorada Isabel Marsola, o filho dela, o João Lucas, então estou rodeado de pessoas aí, de mulheres, né? De pessoas do bem, minha família. Um abraço para toda a família do Zé Rosa, hein? E eu tenho certeza que foram momentos muito difíceis, né? Mas que foi milagre, que conseguimos esse milagre. Ô Zé, você falou que lembra que suas irmãs, a sua mãe falaram, né, enquanto você estava em coma, né? O que elas falaram para você e para antes, né? Pouco antes de acontecer esse milagre. Bom, eu vou falar das minhas irmãs. A minha irmã mais velha, ela disse, Zé, a gente está aqui, tá? A Rita, minha irmã, a do meio, ela falou, Tato, a gente está aqui, a gente não vai desistir. E a minha mãe falou, filho, você foi muito amado, você é amado. E me deu um beijo no rosto. E eu senti. E o mais lindo de tudo isso, Wesley, eu não sou filho biológico, né, dessa família, não sou de sangue. Mas se Deus não tivesse me dado essa família, hoje eu estaria morto. Pelo amparo e o amor que eles me dão, pela ajuda que eles me dão no meu tratamento, em todas as áreas. A minha irmã Rita dormiu 65 dias dentro do carro no estacionamento da Unicamp. Ela ia toda visita da manhã e à tarde para mim não sentir sozinho. E sempre ela falava, ela me chama de Tato, ela falava, Tato, a gente tá aqui, tá? Ela vinha de Campinas para cá, buscava minha mãe para ir visitar, porque na UTI é 15 minutos só. Minha mãe ia, eu via, e isso que me dava força. Ela vinha, buscava, levava sem receio nenhum. Então, ela dormia dentro do carro, teve febre, passou fome, mas não saiu de lá. Então, eu sentia eles muito presentes na minha vida. Que amor, hein, cara? Que amor, né? Pessoal que tá assistindo agora, que tá acompanhando pelo rádio também. Tenho certeza que se emociona junto, Zé. Eu tenho para mim que Deus ele não se limita a um prédio de tijolo e cimento. As religiões, as pessoas todas oraram por mim, clamaram por mim, e até mesmo quem não acredita em Deus, mas mandava mensagens positivas, né? Tudo isso é o que me trouxe de volta. Vamos acalmar os ânimos aqui, Zé. É muita emoção, né? Vamos agora. Eu quero entender de onde veio Zé Rosa, né? Você falou que é do seu pai. Explica pra gente esse apelido aí, por que Zé Rosa, hein? Zé Rosa, na verdade, eu brinco que é um título dos homens da família, porque veio desde bisavô, passou para o meu avô, e o meu pai, ele era José da Silva. Só que passou Zé Rosa para ele também, porque ninguém, por ser filho de um Zé Rosa, passou para ele. E eu acabei herdando também, Zé Rosa. Agora, ô Zé, você tá aposentado, né? Mas você não tá parado, né, cara? Eu vejo que primeiro que você gosta muito de esporte, acompanha, né? Tem o basquete aqui de Casabranca que você acompanha e tudo mais, né? Como é que tá a sua vida? E daqui a pouco eu quero falar daquela surpresa que você já me contou aqui, que a gente vai
contar já já. Não fala ainda, mas o que Ah, você tem sim. feito da vida hoje? Assim, Wesley, o meu dia a dia, assim, eu acordo umas 8 e pouco, tenho os medicamentos que eu tenho que tomar da doença, não só da doença, mas como da parte psiquiátrica também, que eu trato, né, com psiquiatra, com psicólogos, devido ao estresse pós-traumático. E o meu dia, assim, eu acordo, eu tomo um café normal com a minha mãe e tudo. Se tiver que fazer alguma coisa na cidade, levar minha mãe, buscar minha sobrinha, alguma coisa, eu tô, né, sempre indo voltando. Graças a Deus eu tenho condições de dirigir, né? Deus me abençoou com um carro aí bom, graças a Deus. E fui aposentado em 2019. Atividade física Então, você consegue fazer ou não pode? assim, eu costumo de vez em quando ir no Horto fazer uma caminhada. Mas, assim, uma subida, uma corrida a função pulmonar já não ajuda muito. Há algum risco dessa doença voltar? O que os médicos disseram? Eu tomo um medicamento todo mês na Unicamp, que ela para manter a doença dormente. Porque acontece, o que ataca é o sistema imunológico. Uma pessoa autoimune tem um sistema imunológico que ataca certa parte do organismo. No meu caso, são as cartilagens. Então, meu sistema imunológico ele tem que estar dormente, né? E eu tomo, por isso que chama imunossupressor. É um medicamento uma vez por mês, e a doença ela está estabilizada. Até na última broncoscopia que eu fiz no ano de 2021, deu uma melhora aqui na parte inferior aqui, de 5%, ou seja, estou respondendo ao tratamento. O Zé tem uma surpresa aí que em breve tá chegando, não é isso? Conta pra gente. Dentro da UTI mesmo, minha irmã conversou comigo, né, eu falei, na UTI eu não falava porque eu estava no tubo, né, ainda não conseguia falar, mas ela me entendia, a minha irmã. Então eu disse que eu escreveria um livro. E ficou o livro inteirinho no meu coração durante 2 anos. Depois eu falei, não, eu preciso escrever. Já está aqui até o tema. Eu não sei se eu posso dar o tema, eu posso dar o tema? Fica à vontade, aí é com Eu vou você. dar o tema do livro. Eu conto especificamente os 55 dias da UTI. O livro chama No Silêncio do Quarto Escuro. Então, eu falo tudo que eu vivi, que eu presenciei na UTI, tanto para quem crê em coisas sobrenaturais, coisas divinas, tanto auxílio dos seres humanos, médicos, técnicos de enfermagem, o amor que eu recebi de todos da Unicamp, todos os setores. Então, eu conto tudo isso específico da UTI no livro, até mesmo da época em coma, que eu fiquei sabendo de algumas coisas através da minha irmã e também relatei o que eu contei das frases que chegavam a mim, né? Então, tem data já para lançar? Ainda não? Como é que tá? Eu estou em contato com uma editora de São Paulo que um amigo meu de lá mandou para mim. Então a gente está em detalhes, eu vou passar ainda para PDF, mandar para eles, mas eu acho que logo está pintando aí a novidade e eu te mando o zap, eu te passo as informações aí, mas eu acho que logo está surgindo aí. E Zé, queria para a gente fechar essa entrevista que você que ganhou essa segunda chance na vida contar para todo mundo que está ouvindo, que passa também por doenças, né, tá num momento difícil. O que você gostaria de falar para todo mundo que está acompanhando agora, Zé? Eu inicio com uma frase da minha autoria mesmo, eu digo, a minha doença não matará os meus sonhos. Essa é uma frase que eu mesmo criei, e eu falo que não é fácil você descobrir uma coisa dessa magnitude, dessa gravidade. Você perde o chão, sim. Porém, o primeiro passo, para todos eu falo isso, as pessoas me chamam no Facebook, no Zap, pedem conselho porque acabou de descobrir um câncer, algo assim, eu numero, eu falo, acima de tudo, é Deus. Deus acima de tudo. Segundo, a família. Passar para a família as necessidades. Hoje eu não estou bem, ou eu preciso disso. Terceiro, medicamentos e médico. Não desista de medicamentos, nem
de ir às consultas. E quarto, viva, não se entregue numa cama, isso já aconteceu comigo, né? Quase eu tinha vergonha de sair no início, de trago para a rua, mas com o auxílio de psicólogos, da religião, né, Deus, psiquiatras, eu consigo hoje ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que eu digo. Eu numero para ficar mais fácil da pessoa entender e digo, não desista, não desista. Eu não sei o meu dia de amanhã, minha doença não tem cura, mas eu estou vivendo hoje e eu creio que eu estou de passagem nessa terra para fazer isso que eu estou fazendo agora, poder ajudar. E quem também tiver uma doença, com certeza pode ajudar outra pessoa não desistindo. Só de lutar, as pessoas vão ver que você não desistiu, também não vai desistir. Se ele pode, eu também posso. E não pense na morte, mas pense na vida, em viver hoje, o hoje, e planeje, tenha sonhos, porque a doença não pode matar sonhos. Não pode. Ela mata o corpo físico, quando ela consegue, mas a alma é eterna. E sonhos são eternos também. Eu tenho meus sonhos ainda, e sei que tem muito que eu fazer nessa terra, até Jesus falar, bom, Zé Rosa, agora vamos vir embora. Espero que demore uns 90 anos, mas estamos aí. Você quer que eu fale o quê, Zé, depois do que você falou, cara? Só agradecer por essa aula de vida, por essa aula de superação, de amor à vida e desejar que você celebre a vida cada vez mais, aproveite a vida e Casabranca continua torcendo por você. Obrigado, Zé Rosa. Wesley, eu que agradeço. Você sabe que eu te acompanho desde quando você estava na rua, tudo sempre brinco, eu falo, Wesley, você é o máximo, realmente você é. Você merece estar onde está. Você é humilde, nunca deixou de me cumprimentar na rua. Mesmo quando foi promovido, nunca deixou de buzinar e me falar um joia na rua. Isso eu nunca esqueço. E você merece estar onde está, certo? E quero deixar um abraço para a população de Casabranca. Continue orando por mim, que eu continuo dizendo aquilo que eu falo nas minhas postagens. Eu amo vocês.